E aí, pessoal, Edu Elias aqui, vídeo 19 dos 100 dias em detecção de gases. E a gente vai falar de H2S. O H2S, como que a gente faz, né, uma detecção segura desse perigo atmosférico, que é um dos mais comuns encontrados ali nos espaços confinados, principalmente e em outras áreas. Então a gente chama ele de um inimigo invisível, né, como tantos outros gases que também são invisíveis e perigosos ali no nosso ambiente. Então, no ambiente industrial, a gente tem muitos perigos atmosféricos, mas poucos eles são traiçoeiros quanto o H2S. Por quê? Ele é conhecido como aquele gás, né, com cheiro de ovo podre. Ele é tóxico, também é inflamável e ele é mais pesado que o ar. Então, qual que é o maior perigo? Em altas concentrações, ele paralisa o nosso olfato. Então, se a gente parar de sentir o cheiro, legal, então agora não tem mais o gás. Pode ser que o gás sumiu. E, na verdade, a grande chance é de que você está num perigo iminente, imediato, pela concentração ter aumentado e ele ter inibido o seu olfato. Então, quais são os riscos, né, e os efeitos à saúde do H2S? Então, ela é medida por ser um tóxico, né, em partes por milhão. E aí, quando a gente tem em 10 ppm, a gente já tem um limite. Na verdade, pela NR15 são 8 ppm, né? Pela NR15 são 8 ppm. E esses 8 ppm, a gente tem uma jornada de 8 horas de limite de tolerância. Quando a gente tem acima de 100 ppm, o perigo já é imediato à vida e à saúde. Então, quando o H2S começa a subir, que ele inibe o olfato, muitas vezes um suspiro, e isso já aconteceu em acidentes que a gente acompanhou, como ele é mais pesado, ele fica embaixo, né, no espaço confinado principalmente, né, e na atmosfera, mas quando ele vaza, muitas vezes o trabalhador ele abaixou e aí nessa suspirada ele veio a passar mal por causa da quantidade que estava ali acumulada, né? A detecção do H2S é a única forma de você se defender desse perigo atmosférico, né? A única forma real. Aí a gente tem duas frentes aí. Uma que são sistemas fixos, que a gente instala em pontos estratégicos, onde tem ali o risco de vazamento. Então vai monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, vão acionar alarmes visuais e sonoros na planta, e isso vai ser mandado para um painel de controle. A gente tem alguns casos de clientes que a gente já instalou detectores fixos de H2S, né, e de outros gases, mas principalmente do H2S, e isso foi feito com sucesso. Porque muita gente atrela, né, o H2S só ali nos 4 gases portáteis, mas não. Muitas áreas, tem alguns clientes que têm esse perigo na linha, né, esse perigo ali na planta, e é importantíssimo monitorar. Os portáteis, então, a gente já tem dito aqui nesses 100 dias que os portáteis são indispensáveis para cada trabalhador. Eles não são EPIs, mas são individuais. Então, quando a gente tem um detetor que vai monitorar o H2S, muita gente acha que deve colocar na cinta, deve colocar ali mais perto da região da cintura, por ser um gás mais pesado, né? E realmente ele ficar mais para baixo. Mas não. Mesmo ele sendo mais alto ou mais baixo, os gases, no caso do H2S ele é mais pesado, tem que ficar perto da zona da respiração, que é onde caso, né, o trabalhador, o gás chegue ali no olfato, ou o trabalhador realmente se abaixe para fazer alguma atividade e tenha o contato com o gás, então ele já vai alarmar porque está perto da zona de respiração. E é aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Fazer o bump test, que é o teste de resposta sempre. Respeitar o tempo de resposta dos sensores, que a gente já falou aqui num outro vídeo, que é o T90. E deixar um detector calibrado sempre para que ele esteja em condições de medir corretamente esse perigo. E nos espaços confinados, pessoal, daí a importância de conhecer a densidade dos gases, como eles se comportam, para quê? Muita gente, independente de você começar a medição de cima para baixo no espaço confinado ou de baixo para cima, como o H2S é mais pesado, então, se você já começar logo por baixo, a tendência é que se existir esse gás, você já tenha contato, já veja que tem um H2S, e aí antes de entrar, não é liberado a entrada e são feitos os procedimentos para que mantenha o ar em condições de acessar, né? Então, mede embaixo, aí as pessoas costumam medir no meio e em cima, mas a gente tem que medir embaixo, esperar o tempo de resposta dos sensores
esperar o tempo de resposta do tamanho da mangueira e depois ir subindo até o topo. Esse é o mais correto. Então, quando a gente tem ali a detecção de H2S num ambiente aberto, numa linha, numa indústria que trabalha com isso, aí é importante ter sempre o equipamento de emergência, né? Um equipamento autônomo de emergência ali, para se de repente tiver uma concentração muito alta, poder atuar, né, acima dos 100 ppm. Ter a sinalização do vento, saber pela biruta como que está se comportando, para onde que está indo o vento. Então, e aí você se desloca de forma transversal ao vento, caso tenha um alarme do detector. A proteção respiratória não é com filtros comuns, então em altas concentrações tem que usar mesmo o equipamento de respiração autônoma. Tem que fazer treinamentos constantes para conhecer os perigos do gás ali, do H2S, e fazer uma reciclagem sempre, né? E aí a gente diz o seguinte, que o H2S ele não dá uma segunda chance, né? Porque o H2S, como a gente disse, ele tem um cheiro de ovo podre em baixas concentrações. Se ele já te pegar numa concentração mais alta, aí as chances realmente são muito pequenas de você ter essa segunda oportunidade. Então, detecta, respeita os alarmes e volta para casa com segurança. Por quê? Lembra que a prevenção é a melhor ferramenta. Então, as concentrações dos ppm do H2S estão sempre na tela. Se tiver tudo ok, ele vai estar zero. Se subir, começou a subir, ele vai começar a mostrar a concentração e se alarmar, se afasta. Só lembrar, a gente falou de limite de tolerância, toma cuidado pelo seguinte. Então, a gente tem 8 ppm no Brasil, só que na ACGIH americana, isso já desde 2009, na virada para 2010 e começou a ser oficialmente em 2010, é 1 ppm de limite de tolerância. Então, né, tomar cuidado com essa defasagem entre NR15 e as diretrizes lá de fora, porque o que acontece? 1 ppm, ele pode ficar até realmente muito baixo, ele de repente fica muito sensível, mas lá fora já é dessa forma. É por isso que naquela época, os detetores eles mediam o H2S quando aqui era 8 ppm no Brasil e lá era 10 ppm. Eles mediam então de 1 em 1 ppm, a resolução era 1 ppm. De repente, os detetores eles passaram a ter resolução de 0,1 ppm, porque a concentração de 10 baixou para 1. E aí, quando você tem uma concentração média de 1 e um TWA de 1, você precisa de ponto decimal. Então, por isso que quando vocês verem um detector de gás 20,9 de oxigênio, 0 de Léo, de inflamáveis, 0 de CO, você vai ver duas casas ali, né, de H2S, porque ele tem um ponto decimal, porque lá fora é 1 ppm de limite de tolerância. E no Brasil, normalmente as empresas têm adotado 4 ppm, que é o meio do caminho, né? 8 ppm é o que diz a norma, então 4 ppm é o primeiro alarme, 8 ppm já é o segundo, o STEL em 8, o TWA em 4, e com isso é trabalhar com segurança. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um dia, né, que a gente passou aqui de 100 dias de detecção de gases. Tem muita coisa boa essa semana. A gente está dando dicas rápidas e o assunto vai começar a ficar mais denso para a gente aproveitar tudo isso e salvar vidas. Beleza? Um abraço.